Olá pessoal, tudo bem? Advogado Mark Moraes falando diretamente aqui de Miami, na Flórida, para comentar um pouco, não necessariamente sobre a detenção do Ramagem, que era um ex-delegado de Polícia Federal, acho que diretor da ABIN e também deputado federal no Brasil, e que estaria aqui nos Estados Unidos, o que dizem as notícias aí, que estaria aqui nos Estados Unidos já com um pedido de asilo pendente, protocolado por perseguições políticas no Brasil. Eu não conheço o caso, não conheço a pessoa do Ramagem, apenas o que eu vi de pessoas que conhecem ele comentando o que aconteceu, uma detenção pelo ICE aqui na Flórida, devido a alguma infração de trânsito. E ao que tudo indica, essa infração de trânsito seria estar dirigindo aqui nos Estados Unidos com a carteira do Brasil. Tá? Isso é um ponto importante. É possível sim você vir para os Estados Unidos e dirigir aqui no estado da Flórida com a sua carteira do Brasil, por exemplo, se você for turista, né? Se você estiver nos Estados Unidos como turista, você poderia dirigir sim no estado da Flórida utilizando a sua carteira do Brasil, mas legitimamente como turista, tá? No caso aí, ao que tudo indica, já havia sido protocolado um pedido de asilo, tá? Uma aplicação de asilo aqui nos Estados Unidos contra provavelmente perseguições vindo do Brasil, do poder judiciário, do poder executivo no Brasil contra ele, por isso esse pedido de asilo. Aí já descaracteriza a condição de turista e por isso já não poderia mais estar dirigindo aqui nos Estados Unidos com a carteira do Brasil. Precisaria sim aplicar para uma carteira de motorista do estado da Flórida, tá? Passar os testes por escrito, teste de direção. E são testes bem simples, principalmente com carro hoje em dia tudo automático aqui nos Estados Unidos. Não sei por que não foi feito isso. De novo, não conheço do caso, apenas assistindo alguns vídeos de pessoas que dizem ser amigas ou próximas aí do Ramagem. E a questão aí que se levanta, muita gente falando, parece que inclusive o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo falando em não prisão e sim detenção, tá certo? Vamos colocar a nomenclatura de forma correta. Quando é em esfera imigratória, a gente fala de detenção, porque detenção, imigração não é direito criminal, é direito civil, direito administrativo, então não há que se falar em prisão, e sim detenção, uma detenção civil, uma detenção imigratória, até que o governo americano, através do Departamento de Segurança Nacional, pelo ICE, entenda aí o que vai acontecer de agora em diante com o caso imigratório dessa pessoa. Então, essa pessoa, o Ramagem, não estaria preso, e sim detido em algum centro de detenções ou um centro de triagem, seja do Customs and Border Protection ou do ICE. O que acontece é que no estado da Flórida não somos aqui um estado santuário, ou seja, se houver qualquer interação, qualquer violação, e aí sim, violação de trânsito pode sim virar alguma violação criminal, dependendo da forma que foi, por exemplo, dirigir sem uma habilitação, pode sim virar um caso criminal, dependendo das circunstâncias. E aí, a polícia local, que fez a parada e determinou que aquela pessoa não estava com a carteira de motorista, poderia, ao avaliar também que aquela pessoa não tinha um status imigratório válido, provavelmente aconteceu da polícia local, seja, acredito, de Orlando, ou do condado de Orange County, ali da região de Orlando, ou pode ser um trooper também do estado da Flórida, fez essa parada. Provavelmente a parada ali foi porque
talvez pudesse estar com alguma violação de trânsito, seja não deu seta ou estava acima do limite de velocidade, não parou ali na placa de pare pelo tempo suficiente, enfim, qualquer que seja a situação, o oficial policial ali pode parar uma pessoa e ali as coisas evoluindo, escalarem, né? Por exemplo, parou, pede a carteira de motorista, ele apresenta a carteira de motorista do Brasil. O oficial vai olhar, você é turista aqui? Quanto tempo você já está aqui? Já estou aqui tantos meses. Poxa, mas você está fazendo turismo? Aí não, eu estou talvez com um pedido de asilo, não sei se foi a situação, mas é aí o que levou o oficial, policial ali, a investigar mais sobre o caso. E aí, ele vendo que essa pessoa talvez seja de interesse do ICE, comunica com o ICE, veja, ICE, eu tenho essa pessoa aqui, que estaria dirigindo no estado da Flórida, sem uma carteira de motorista válida do estado da Flórida ou dos Estados Unidos, e, ao que tudo indica, não está aqui com o I-94 válido, está com pedido de asilo, você quer vir averiguar? O ICE vai lá e vai averiguar melhor, tá? Então, ele não foi preso por conta dessa infração, suposta infração que eu não sei, de trânsito, tá? Ele poderia, se fosse apenas uma multa, receber a multa e ir embora. Provavelmente o policial ali achou que pudesse estar aqui de forma irregular no país, contata o ICE. O ICE vem, realmente determina que essa pessoa, aí vem a discussão aqui também, né? Eu ouvi as pessoas dizendo que essa pessoa está aqui legalmente nos Estados Unidos. E aí a gente tem que entender o conceito de estar legalmente nos Estados Unidos, tá? Estar nos Estados Unidos com um pedido de asilo protocolado, isso te confere um status legal? Não necessariamente. Se essa pessoa não estiver mais com o I-94 válido, o underlying non-immigrant status, o status de não imigrante válido, essa pessoa está overstay, além do prazo. Tá? E ela estando além do prazo, ela não está legal nos Estados Unidos. O protocolo de um asilo não confere um status legal para essa pessoa. Ela está nos Estados Unidos, sim, em violação das leis imigratórias, por você não estar cumprindo, não sei se a situação dele, se ele não tinha mais um I-94 válido, não sei, mas ao que tudo indica, pelo que eu estou ouvindo aí, é que realmente ele estaria com um pedido de asilo protocolado e aí estão falando que está com status legal. Não necessariamente. Uma pessoa pode ter um pedido de asilo pendente e está mantendo mesmo assim o seu I-94 válido. Às vezes está aqui como estudante, em paralelo está rolando o pedido de asilo, às vezes está aqui com o L1, o H1B. Essas pessoas sim estão com status legal. O fato de protocolar, aplicar um pedido de asilo, não significa que ela está violando os outros status, nada disso. Mas se você não tiver mais um I-94 válido, você está overstay, você não está legal nos Estados Unidos só porque você tem um pedido de asilo pendente, isso é muito importante, tá? O governo, sim, você estaria no chamado período de permanência autorizada, e período de permanência autorizada não significa que você tem um status imigratório válido. Você tem um pedido protocolado, você talvez não estaria computando, acumulando tempo de presença ilegal nos Estados Unidos para fins da lei do barramento. O que seria isso? Toda pessoa que está nos Estados Unidos e computa mais do que 180 dias de presença ilegal, ao sair dos Estados Unidos, ela pode ficar barrada de voltar por 3 ou 10 anos. Se passar de 1 ano, 10 anos. Tá? Quando você não tem um I-94 válido mais, seu status concedido ali pelo oficial do CBP terminou, você não estendeu ou não fez nenhuma mudança de status, você está overstay. E você vai e protocola um pedido de asilo, você não está mais com status válido, mas você não estaria computando o tempo de presença legal só para fins do barramento, para a lei do barramento, tá? E essa pessoa, sim, ela pode ser detida, mesmo estando com pedido de asilo pendente, né? O ICE aí, no caso, vai determinar, eu não acredito que o Ramagem seja considerado um arriving alien.
um estrangeiro, o estrangeiro que chega, né? O arriving alien são aquelas pessoas ali em um porto de entrada pedindo para ser admitido. Quando você chega nos Estados Unidos com seu passaporte e visto de turista válido, quando você se apresenta ali para a inspeção do CBP, você é um arriving alien naquele momento. Se você for admitido nos Estados Unidos, você deixou de ser arriving alien. Isso muda muito, porque se você for considerado um arriving alien e você for detido, o juiz de imigração agora não teria competência e jurisdição para julgar o seu pedido de fiança, sua audiência de custódia, tá? E aí fica a cargo do ICE determinar isso. Eu acredito, não conheço o caso, que talvez tenha sido admitido como turista, entra aqui nos Estados Unidos, protocola um pedido de asilo. Então, por não ser considerado um arriving alien, o ICE poderia ali, o próprio ICE, determinar ali um pedido de bond, né, de fiança, responder a esse processo de asilo imigratório em liberdade, ou fazer esse pedido a um juiz de imigração que, neste caso, por não ser um arriving alien, teria competência para julgar tais pedidos de fiança para responder o processo em liberdade. Já estou com meu pedido de asilo protocolado, sou um perseguido político no Brasil e, por isso, eu gostaria que meu caso fosse ouvido, tá? Processos que correm, que a gente chama no non-detained docket, ou nas cortes de pessoas que não estão detidas, né? A gente sabe um protocolo de asilo aí, de pedido de asilo perante o USCIS pode levar anos para ser ouvido. Talvez agora, com essa detenção, o caso possa ser ouvido mais rapidamente, o pedido de asilo, pelo juiz de imigração. E agora o juiz de imigração pode, mais rapidamente, avaliar, obviamente vai ter o promotor do ICE ali, questionando esse asilo, tá? Mas se for determinado, pode ser julgado, concedido um pedido de asilo mais rapidamente. Mas é bem importante que o fato de ter um pedido de asilo protocolado não te torna uma pessoa legal do ponto de vista imigratório nos Estados Unidos, tá? Bem importante isso. Outra coisa aí que talvez tenha faltado alguma instrução melhor para essa pessoa do ramagem, porque, por exemplo, que não manteve um status de não imigrante válido a todo momento, mesmo que for pedir um pedido de asilo depois. O pedido de asilo você pode fazer com 1 ano de entrada nos Estados Unidos, ou se você estiver mantendo o seu status legal a todo tempo, você pode alegar que eu não entrei com asilo antes porque eu estava aqui como estudante a todo tempo, enfim. O fato é que poderia ter, talvez, se qualificado para um visto O1, né, uma pessoa que obteve várias posições importantes no Brasil, deve ter matéria na mídia, cargos de liderança para instituições de renome, enfim, vários elementos aí que me levam a crer que talvez ele pudesse qualificar para um pedido O1, virar O1 primeiro, ter um status válido por 3 anos e quem sabe um EB1, né? O Green Card através de um EB1 ao invés de um pedido de asilo, né? Enfim, mas realmente eu não conheço do caso aí, é o que estou vendo de postagens de pessoas, influencers aí da mídia, né? O próprio Eduardo Bolsonaro postou, eu vi que o Alan dos Santos também postou, mas de repente poderia ter tomado um outro rumo este caso aí, tá? Me parece ser um profissional qualificado, né? Não estou julgando aí o processo que ele está tendo criminal lá no Brasil, se é certo ou se é errado. Me parece mais uma perseguição política, mas enfim, não conheço do caso, mas poderia ter ido por outro caminho, não precisava ter ido apenas para pedido de asilo. Acho que essa primeira, pede asilo aí, calma pessoal, às vezes você é qualificado para outra coisa, às vezes você qualifica para um outro tipo de pedido. Chegou numa situação em que o ICE vai querer me deportar por qualquer motivo, aí você invoca
um pedido de asilo. Não, eu tenho medo de voltar para o meu país, eu quero ser ouvido por um juiz de imigração aí, o meu pedido de asilo, por exemplo. Mas a primeira estratégia nem sempre é dar entrada com pedido de asilo, mesmo em situações em que um asilo realmente possa ser válido ali, né? Às vezes tem outros caminhos mais rápidos, ok? É isso aí, um abraço, obrigado e até a próxima.